Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Olha, vamos hoje falar um pouquinho sobre os Salmos de número 7. Irmãos, esse Salmos é um lamento, um Salmos de busca por refúgio. Né? Assim como antigamente uma pessoa acusada erroneamente de assassinato buscava abrigo na casa do Senhor e pedia por um julgamento justo, o salmista faz o mesmo. Ele pede para que Deus julgue o seu caso. Que caso é esse? Davi contra seus inimigos. Deus defendendo a Davi contra o inimigo ímpio. Davi, uma pessoa que até então se julgava inocente, cercada por inimigos que o afrontavam e que, como nós vemos no verso 2 do Salmo, se levantava como leão. Embora não tão frequente hoje em dia, não tão comum hoje em dia na região de Israel, os leões antigamente eles eram abundantes naquela região e eles eram constantemente comparados como simbolismo de poder, crueldade e violência. Isso se nós olharmos Isaías, capítulo 5, versículo 29, por exemplo, ou em Naum, capítulo 2, versículo 11 a 12. E então, Davi, ele pede para que Deus o julgue, antes que o inimigo se levante ferozmente contra ele, como na violência de um leão, ou com a crueldade, com o poder de um leão. Mais à frente, no verso número 5, nós vamos ver que Davi ele não tem medo de receber de invocar uma maldição, que invoquem uma maldição contra a sua alma. Por quê? Porque ele sabe, ele tem a sua consciência cativa a Deus, e ele sabe então que ele não é merecedor daquelas acusações que estão sendo feitas contra ele. E ele pede no verso 6 que Deus então se levante e tome partido da situação, mas se levante em defesa, se levante ali em favor, com grande fúria, com indignação contra os inimigos de Davi, que então, segundo Davi, são os inimigos do Senhor. O Senhor, meus irmãos, ele deveria julgar então essa causa. Nestes salmos há um fundo judicial, há uma base judicial. Deus deveria julgar entre o salmista e seus oponentes. Se nós olharmos o verso 14 e o verso 15, nós vamos ver símbolos como concedeu a malícia, abre uma cova. Tá? Estes termos expressam a convicção de que o pecador ele colhe o que ele semeia. É a lei da semeadura. O pecado atrai sua própria retribuição, a sua própria ruína. Queridos, há algumas situações que eu quero frisar rapidamente com vocês. Primeiro, Davi, quando ele se via cercado, que o inimigo se levantava com ele, com grande furor contra ele busca, primeiro, Deus. Ele recorre a Deus, ele recorre ao poder judicial que há em Deus, para que Deus tome partido e julgue entre Davi e os seus inimigos. Queridos, a Bíblia nos ensina a julgar segundo a reta justiça, conhecendo a árvore pelos frutos. É natural que pessoas se levantem para acusar o cristão, é natural que pessoas se levantem no decorrer da vida para te acusar. Mas lembre que você tem um justo advogado, que é Cristo Jesus. Você tem um juiz todo-poderoso que vai julgar a sua causa. Não tenha medo se o seu inimigo se levantar como um leão contra você, com furor, demonstrando poder, com grande ira. Não tenha medo se o seu inimigo te perseguir, invocando maldições contra você. Levanta-te, como diz no verso 6.
Levanta-te, põe-te em pé e peça para que Deus levante juntamente com você. Peça para que Deus tome partido e julgue a sua causa. Deus é o único que é capaz de suprir a necessidade, preencher o vazio e cuidar de forma soberana da sua vida e da sua alma. Corra para Deus, corra para Cristo, enquanto Ele está de braços abertos, disposto a perdoar o seu, o meu, o nosso pecado. Deus abençoe a todos e até amanhã com Salmos de número 8.